Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Prontos para mais uma nova jornada? Cada dia é uma jornada, gente. Eu procuro tentar realmente transmitir aqui uma mensagem a você, para que você realmente viva um dia de cada vez, para que você não queira viver uma vida de uma só vez. E o que é viver uma vida de só vez, Washington? Vamos lá. Viver uma vida de uma só vez é você transferir todas as preocupações que você tem quanto a tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa conquistar ou tudo que você precisa tratar em um único dia, em um único momento. E isso faz de você uma pessoa ansiosa, faz de você uma pessoa com estresse elevado, pode levar você muitas vezes ao quê? A uma depressão. Sabe, tentando resolver coisas que às vezes nem sequer acontecerão. Existem preocupações, é incrível, você pode até, talvez como eu, rir, mas há quem se preocupe com o que não vai acontecer. Exato, porque a preocupação das pessoas é tão grande por algo que muitas vezes na cabeça delas vai acontecer. Mas quando você conversa com elas, você fica imaginando, peraí, o que você está falando? Do que exatamente você está falando? É a preocupação sobre coisas que ela imagina que podem acontecer. Para você ver o poder da mente humana. O poder da mente humana. Mas nós precisamos começar a viver esse dia. E por que nós precisamos começar? E por que esse dia é importante? Porque esse dia ganhou importância na sua vida. É porque o dia de amanhã não te pertence. Porque o dia de amanhã é algo que vai ser nos dado por Deus. Então não é o que nós temos. É uma fruta que você vai apreciar, é uma flor que você realmente vai admirar amanhã, porque ela não te pertence, ela não foi dada. Imagina que, acho que todas as mulheres gostam de receber flores, né? Imagina aquela flor que você recebe, esse é o dia do amanhã. Mas é a flor de hoje, você acabou de receber. Então admire a flor que você tem. Admire o alimento que você tem nesse momento para degustar. Isso é o dia de hoje. Isso é a vida que você tem hoje. E sabe, é hoje que talvez você tenha a maior oportunidade da sua vida de passar por um processo importantíssimo na vida de todo cristão. A transformação. E o que eu quero dizer com isso, gente? Nós nos acostumamos com uma visão, uma crença de que o fato de nós nascermos num ambiente, num lar religioso, num lar de muita tradição cristã, nós estamos salvos, nós já somos cristãos desde criança. A pergunta para o pessoal fala assim, você é cristão desde criança? A palavra de Deus nos ensina que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mas quem são os escolhidos? Vou dar um exemplo para você. O escolhido é aqueles que são transformados. Aqueles que forem transformados, esses são os escolhidos. E Deus não é um Deus de confusão. Ele fala que esses serão claramente identificados. E o que eu te convido hoje é realmente para buscar essa transformação em Cristo Jesus. E como é que eu conquisto? Deixa eu te mostrar primeiro como aconteceu com um homem chamado Paulo. E eu vou colocar para vocês um ponto importante, ponto-chave que eu entendo ali dessa história de Paulo. E ela está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 18. Ele fala o seguinte: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Veja um ponto importante: caíram dos olhos deles algo que como umas escamas. Por quê? A história de Paulo você deve conhecer que ele era um perseguidor dos cristãos.
Mas um dia Jesus Cristo teve um encontro com ele. E esse encontro, a luz do Senhor era tão forte, e somente ele via, e não as pessoas ao redor, que o fez ficar cego. Mas aquela luz produziu no olho dele como uma escama, que impedia com que ele visse. Aquele encontro foi fundamental na vida de Paulo, porque ele compreendeu quem realmente Jesus era. E naquele momento, ele foi transformado. E por que eu digo que eu acho que naquele momento ele foi transformado? Pela reação seguinte dele. E não só a reação seguinte dele, mas como ele aconteceu a vida dele ao longo do tempo. Essa transformação permitiu que ele fosse cada vez mais como uma, sabe assim, é como se de uma semente transformasse uma planta. E essa é a transformação da semente para a planta. E ao longo do tempo essa planta foi o quê? Crescendo e dando frutos. Jesus convida você que com uma semente rompa e vire uma planta, a qual ele vai, ao longo do tempo, lhe trazer crescimento espiritual. Ao longo do tempo, através desse crescimento espiritual, tirar de você frutos importantes para o reino de Deus. E essa ruptura da semente é a transformação. E eu te pergunto, você é como uma semente rompida? Uma semente que se rompeu e hoje cresce espiritualmente, dando frutos ao Senhor? Esse é um pensamento que precisamos começar a buscar. Esquece o fato de que eu, desde criança, estou num lar cristão. Você precisa, em algum momento, ter essa transformação com Cristo. Não pensa que tradições, o fato de eu estar num lar cristão ao longo do tempo, te fez realmente ter uma conversão, te fez realmente ter uma relação próxima com Cristo, teve esse encontro com Cristo realmente. Talvez você tenha seus avós que fizeram isso, talvez seus pais, mas talvez você não. E é isso que eu procuro mostrar a vocês. Nascer num lar cristão não significa ser cristão, é receber uma base. A receber a palavra. Um lar verdadeiramente cristão dá aos seus filhos o quê? O alimento que é a palavra de Deus. Para quê? Para que aquela criança, sim, tenha ao longo dos seus anos de vida uma transformação. É como a água que você está regando uma semente. É a água viva que rega a semente. Aquela semente ela precisa ser germinada, ela precisa de água. A água viva que é a palavra de Deus, para que um dia ela realmente se torne uma planta. Uma planta que vai gerar frutos ao Senhor. Mas se não houver essa transformação, esquece. Sabe, se naquele momento, mesmo com esse encontro com Jesus Cristo, aquelas escamas não tivessem caído dos olhos de Paulo, talvez ao longo do tempo tudo aquilo se tornaria mais ódio do que o amor. Mas como que isso acontece em nossas vidas? Muitas vezes nós também temos escamas em nossos olhos que não permitem ver a palavra do Senhor, a realidade. E essas escamas são produzidas pelo quê? Por tradições. Tradições de homens, gente, que usam a palavra de Deus, que nem mesmo às vezes a palavra de Deus usam só o seu nome, para dizer que são detentores do reino de Deus, e esconde das pessoas aquilo que realmente transforma, a palavra de Deus. Então eu te peço hoje, reflita um pouco mais sobre a sua vida. Realmente você teve essa transformação? Existe uma diferença entre aqueles que são convertidos e aqueles que são convencidos. E um dia eu vou explicar isso, logo. Será que você é uma pessoa convencida? Se convenceu que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor? Ou você se converteu ao amor dele? Ou você converteu a sua vida a ele? Há uma diferença muito grande. No mesmo ambiente você vai encontrar pessoas e pessoas. Mas vai descobrir que muitas das pessoas são apenas convencidas. Infelizmente, dentro das igrejas, existe uma quantidade enorme de pessoas convencidas de que Jesus é
o Senhor, de que Jesus é o Filho de Deus, mas poucos os convertidos. Razão pela qual Jesus já chamou a atenção sobre o tema. Ele diz que muitos seriam os chamados, muitos seriam os convencidos, mas poucos os convertidos. Pensa nisso, reflita a sua vida. Achar que passei a vida inteira seguindo a igreja, seguindo isso, quer dizer nada. Se você não fez o que Jesus falou a Nicodemos, nascer de novo, esquece, meu irmão. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de quem sempre? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.